E aí, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Que tal aproveitar o bloco de carnaval para melhorar seu rendimento nos estudos? Então, eu vou mostrar aqui hoje para você como aproveitar essa pausa do carnaval para subir seu rendimento e resolver um pouco aí da tua vida de estudante, tá? Meu nome é Thiago Benedetti, sou criador aqui do Aprenda Mais e hoje estamos no sábado de carnaval. Estou gravando esse vídeo aqui no iniciozinho do sábado de carnaval de 2022. Acordei cedinho, 5 da manhã, porque me ocorreu que é um momento muito oportuno para falar com você, né, que é estudante, que estuda para Enem, para vestibular, para concurso, que está ali sobrevivendo na escola, na graduação, seja onde for. Você que é estudante, eu imagino que raramente você tem momentos de pausa. Esse ano, agora em 2022, você vai ter esse momento talvez do carnaval, você talvez tenha lá o feriadão da Semana Santa ali em abril, e você tem ainda talvez, quem sabe, um recesso, né, no meio do ano. E o fato é que para quem estuda, né, e principalmente para quem estuda vinculado a uma instituição, a uma escola, universidade, cursinho, alguma coisa, momentos como esse de pausa são bem raros e são estrategicamente importantes, certo? E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque quando eu vejo, né, o tipo de comportamento que as pessoas têm nesses momentos, né, até porque as pessoas me contratam para fazer plano de estudo, para dar consultoria em rotina, eu vejo que nesse momento de pausas as pessoas cometem um erro clássico, que é o seguinte: as pessoas elas simplesmente aproveitam um feriadão de carnaval, por exemplo, para correr com conteúdo, para avançar, para adiantar conteúdo. E qual que é o erro aqui? Em situações assim, é muito mais importante você olhar para trás e cuidar do que você aprendeu do que simplesmente correr para aprender um conteúdo novo. Né? Isso tem menos impacto. Menos impacto no quê? Na sua aprovação, no seu rendimento, no seu desenvolvimento enquanto estudante. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar como utilizar, né, o seu tempo livre, né, de momentos assim, que podem aparecer num feriado como esse de carnaval, para que você consiga subir o seu nível, para que você consiga botar ordem em algumas coisas, para que você consiga, de fato, desenvolver melhor o seu rendimento nos estudos. Tá bom? Então, esse vídeo que acho que é bem importante para você e pode te ajudar a superar dificuldades. Como ele tem bastante coisa para a gente ver, eu vou abrir aqui o quadro para a gente começar a conversar. Eu vou rabiscar aqui algumas coisas para você acompanhar meu raciocínio. Olha só. Então, como aproveitar o tempo extra do carnaval para subir de nível, para melhorar seu rendimento nos estudos? Primeiro ponto, né? A pior coisa que você pode fazer é simplesmente aproveitar para ficar antecipando o conteúdo, tá? Nesse ponto agora, a grande coisa é você aproveitar essa oportunidade para olhar para trás e cuidar de tudo que você já aprendeu. Então, no geral, a dica que eu teria para te dar seria uma revisão geral, certo? Preocupe-se mais com o que você já aprendeu do que com aquilo que você não aprendeu. Então, uma revisão geral seria o ponto fundamental de tudo, né? Você aproveitar esse tempo extra para pegar todos os conteúdos que você já aprendeu e dar uma reforçada neles, né? Fazendo uma revisão por simulado, por lista de exercício, atualizando, né, as suas anotações, melhorando algumas leituras, refazendo algumas leituras, algo nesse sentido, certo? Então, uma revisão geral, principalmente por simulados específicos, seria ótimo. Então, você pode fazer basicamente listas de questões, né, da sua banca e de bancas próximas, de tudo aquilo que você estudou no acumulado até agora, para reforçar, reforçar e reforçar. Ou você pode fazer os simulados mais específicos. Né? Por exemplo, se você faz, vamos pensar aqui em Enem, tá? Vou usar o Enem como referência. Se você sempre faz simulados de natureza, simulados de humanas, simulado de linguagem, simulados de matemática, você pode aproveitar agora para fazer simulados específicos de biologia, de física e de química, para esmiuçar bem o conteúdo, certo? Então, no geral, seria isso. Mas eu queria te passar aqui algumas estratégias de consciência um pouquinho mais profundas para que você possa realmente subir teu nível. Então, no geral, faça uma revisão, mais importante do que antecipar conteúdo. Agora, o que seria específico aqui que eu acho que é interessante você pensar? Primeiro, assim, vamos considerar que você tem ali, né, a tua realidade eu não sei qual é, pode ser que você tenha aqui, então, o sábado de manhã de carnaval, o sábado à tarde, eu vou te livrar das noites, tá, para você curtir teu carnaval. Então, você pode ter aqui o domingo, de manhã e de tarde, do dia 27 do carnaval, e você pode ter segunda, terça e quarta, talvez. Então, se eu fizer isso aqui mais ou menos, claro que para você pode ser um pouco menos, pode ser que você não tenha todo esse tempo aqui como feriado, aí você só vai adaptar o que eu vou falar. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho 10 blocos de carnaval para estudar,
certo? Então, são 5 dias de parada, vamos considerar manhã e tarde, ou manhã e noite, ou tarde e noite, aí vai de você, tá? E aí você vai usar esses blocos para fazer o quê? Além de pensar numa revisão, talvez mais importante do que isso, é você pensar nisso aqui, ó. Primeiro, é normal na vida de todo estudante seguir a vida com algum conteúdo atrasado. Só que, além de ser normal, isso também deixa uma angústia, né? Dá uma sensação de que, eu estou carregando um fardo maior porque eu estou avançando no conteúdo, mas ao mesmo tempo eu estou atrasado com alguma coisa. É como se você estivesse devendo, né? Então, é importante você quitar a sua dívida aqui. Então, num momento como esse de feriadão, de pausa, é legal você pegar os conteúdos atrasados que você tem, ou pelo menos aqueles conteúdos importantes e relevantes, e desatrasar esse conteúdo. Principalmente por quê? Porque esse conteúdo atrasado, ele pode ser um conteúdo prévio, ou seja, um conhecimento prévio que você precisa para aprender uma coisa nova. E às vezes você está atrasado, por exemplo, com um conteúdo lá de matemática, que você não, sei lá, por algum motivo você não estudou. E ele consta ali como um conteúdo atrasado. Às vezes é por causa desse conteúdo atrasado que você não estudou e que você não conhece, não sabe, é por causa desse conteúdo que você não está conseguindo aprender ou entender melhor as aulas atuais de matemática, porque falta alguma coisa ali da base que você perdeu. Então é muito importante você fazer o quê? Você desatrasar os conteúdos atrasados, certo? Principalmente aqueles que têm esse papel didático, né, de conteúdo prévio, bem como aqueles conteúdos que têm ali um pouquinho mais de valor. Como assim valor? Vamos pensar em termos de vestibular, Enem e concurso. Vou usar de novo o Enem como exemplo. Imagina que eu estou atrasado com um conteúdo de embriologia, lá na biologia, pensando em Enem. Esse conteúdo é um conteúdo complexo, é difícil, ele vai servir para eu aprender outros conteúdos, alguns outros conteúdos, mas ele é muito complexo, é muito pesado, é muito profundo, muito detalhado. E também muito irrelevante, porque ele praticamente nunca caiu nas provas do Enem dos últimos anos, dos últimos 10, 15, 20 anos, certo? Então você tem que pensar também, será que eu preciso mesmo desatrasar tudo? Não, né? Você vai talvez dar uma passada mais rápida em embriologia, por exemplo, porque ele é um conhecimento prévio, mas você também não vai fazer aquele trabalho profundo, entende? Então você vai olhar para os teus conteúdos atrasados e pensar, isso aqui tem valor, isso aqui tem pouco valor. E aí você vai desatrasar, você vai pesar a mão nesse momento de acordo com esse valor. Tá? Então, se possível, saia do carnaval com seus conteúdos atrasados, todos eles resolvidos, e quite todas essas suas dívidas, porque assim, né, você vai seguir o teu percurso de estudo daqui para frente com uma sensação mais leve, né, porque isso parece uma corrente que você está arrastando, é uma coisa que cria uma angústia, tá bom? Então, desatrase. Parecido com isso, você também tem os conteúdos incompletos, que também podem ser conteúdos prévios. O que é um conteúdo incompleto? É aquele que você estudou, mas faltou alguma coisa, que você sabe que faltou alguma coisa. Por exemplo, eu assisti a aula e li o livro, ou a teoria, mas não fiz resumo, então faz resumo. Eu assisti a aula, fiz resumo, mas não fiz exercício, então aproveite para fazer questões. Ou então, eu fiz questões, mas não corrigi. E corrigi, quando eu corrigi, percebi que errei várias coisas e não entendi por que eu errei. Então vai atrás de entender por que você errou. O fato é, existem conteúdos que você estudou ali pela metade, talvez. E esses conteúdos pela metade, né, a falta de entendimento, esse entendimento deles pela metade também, pode te prejudicar no longo prazo. Pode ser que você tenha ali um conteúdo super necessário para você aprender novos conteúdos lá na frente. Então, se você tem um conteúdo que está incompleto, porque ou você não viu uma aula, ou viu a aula, mas não fez resumo, mas não fez questão, mas não corrigiu, mas não tirou as dúvidas, aí você vai lá e você vai completar. Então, o que você vai fazer aqui no geral? Primeiro, você vai arrumar a bagunça, né? Então, você vai desatrasar o atrasado, você vai completar o incompleto, você vai desbagunçar a bagunça, certo? Você vai botar ordem no caos. Essa é a primeira tarefa que você tem em momentos assim, com grandes pausas como essa no carnaval, certo? Uma outra coisa muito importante, talvez a mais importante de todas, é deixar de ser incompetente em alguma coisa. Se você se sente incompetente em alguma coisa, por exemplo, você está estudando, vou usar de novo o Enem, e você se sente sempre incompetente em física. O carnaval pode ser aquele momento, ou qualquer feriadão, né, pode ser aquele momento para você lidar com isso, certo? E aí qual que é o ponto? Você vai deixar de ser ruim.
Você não precisa necessariamente ficar bom. Se você conseguir ficar bom, melhor ainda. Mas simplesmente deixar de ser ruim numa coisa que é importante pode ser toda a diferença que você precisa para seguir bem daqui para frente. Então, você tem que aproveitar teu carnaval agora e distribuir nesses bloquinhos o seguinte, ó. Digamos que primeiro eu lidei aqui nos meus blocos, eu vou estabelecer aqui que de manhã, por exemplo, eu vou lidar com os atrasados e os incompletos. Aqui eu vou lidar com atrasados e conteúdos incompletos. Talvez no primeiro dia eu quero dar uma reforçada logo nos atrasados e nos incompletos. Mas de repente eu já quero separar algumas tardes para deixar de ser incompetente. Então eu vou trabalhar para subir meu nível, ou pelo menos para deixar de ser ruim aqui, digamos, no domingo à tarde. Então aqui eu vou usar esse horário para deixar de ser incompetente em física, aqui nessa tarde também, e eu vou programar que eu vou deixar aqui pelo menos uns 3 blocos para deixar de ser ruim. O que seria isso? Deixar de ser ruim é você aprender as bases de algum conteúdo que você precisa, mas tem dificuldade. Como um mentor de estudo, né, consultor, professor e coordenador pedagógico do Poliedro, eu percebo, por exemplo, que nos meus alunos é muito comum a incompetência em física. Então, o que é importante fazer aqui? Trabalhar as bases de alguma coisa que você não sabe. Então, qual que é o erro comum? Eu não sei física, não sei matemática, então você insiste em conteúdo avançado. Não. Aqui, no caso da incompetência, você tem que voltar lá para o basicão, né? Humildade. Baixa a cabeça e volta lá para o basicão. E aí você aproveita esse horário, esse tempo que você tem extra, para esmiuçar as bases daquele conteúdo que você não sabe. Usando para isso teoria básica, livros básicos, videoaulas de introdução, usando questões de menor nível. Se você tem algum filtro de questão, por exemplo, você seleciona questões daquilo que você tem que estudar lá do começo, questões de nível fácil. Se você puder, você pode fazer os simulados da humildade, né, que é uma ferramenta que eu criei para você trabalhar ali a tua base, né, de ciências, português e matemática. Eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode fazer provas que tenham questões mais basiquinhas. Então, digamos que você está estudando para Enem, no pré-vestibular, você está no pré-Enem, você está lá olhando para coisas avançadas. Mas, de repente, você pode fazer questões de provinhas do ensino fundamental, né, para você trabalhar essa base. Então, trabalhar essa base quer dizer o quê? Que você vai criar ali um fundamento, um conhecimento prévio que você não tem e que, porque você ainda não tem, você não consegue aprender. Então, se eu não sei matemática avançada, é porque, com certeza, você não sabe matemática básica. Se você não sabe matemática básica e tem problemas, você vai ter dificuldade com quem? Com física e química, talvez. E por aí vai. Então, isso no mundo dos concursos, no universo de quem estuda, funciona para qualquer fundamento. Então, se você não sabe uma coisa lá na frente, é porque você perdeu alguma coisa lá atrás. E o carnaval é importantíssimo para você lidar com isso e dar um jeito nesse problema. Então, deixar de ser ruim numa matéria que você precisa é importante. E aí tem suas ressalvas também. Por exemplo, digamos que eu estou estudando aqui para passar em medicina. E medicina, talvez, onde eu quero aplicar minha nota, natureza tenha alto valor e as disciplinas de humanas têm baixíssimo valor e baixíssima contribuição. Apesar de contribuírem, têm baixa contribuição. E digamos que eu sou incompetente em filosofia. Será que eu preciso mesmo pensar nisso, ou lidar com isso, ou me preocupar com isso? Nesse caso, filosofia, nesse contexto que eu dei, talvez não tenha tanta importância ou tanta contribuição. Então, eu posso pensar em outras incompetências que eu tenho para lidar com elas. Tá? Então, lembra, você vai lidar com as incompetências que vão contribuir para a sua reprovação e que, se você resolver, vão contribuir para a sua aprovação. Tá bom? Que mais? Uma vez que eu dei um jeito aqui nas minhas incompetências, eu posso agora também olhar para onde eu sou bom, certo? Quais são as competências que eu tenho e que merecem reforço? Então, digamos de novo lá o contexto de medicina. Digamos que em medicina eu tenho lá biologia como uma matéria que eu sei, mas que é sempre bom, né, reforçar um pouquinho mais. Então, eu posso trabalhar também, nesse feriado de carnaval, em algum momento, e bem lá no final, só se der tempo, né, nos últimos blocos, eu vou deixar tipo aqui e aqui, por exemplo, para trabalhar com melhoria de alguma coisa. Então, se eu sou muito bom, por exemplo, em natureza no geral, eu vou aproveitar esse carnaval para subir meu nível, né? E, de repente, aprofundar conteúdos usando, por exemplo, listas de exercícios de outras bancas. Né? Digamos que eu estou estudando para Enem. Então, eu vou aproveitar e vou fazer questões e listas da URGS, questões e listas lá da FUVEST, e vou trabalhar, né, com outras questões
não para me preparar para a prova em si, mas para trabalhar o conteúdo que eu quero subir de nível, certo? Então eu vou tentar, de repente, aproveitar para um curso, para fazer, para ver algumas videoaulas que eu acho que eu posso subir meu nível, para fazer mais e mais e mais e mais questões, para trabalhar profundamente nos meus erros, para de repente esmiuçar aqueles detalhes que podem fazer, né, crescer minha nota e qualquer coisa parecida. Então, aquilo que tem valor para você e tem importância, você pode também reforçar, certo? Porque estrategicamente, reforçar algumas matérias que têm alto peso para você pode te ajudar demais também a superar algumas barreiras, beleza? Então, você reforça as suas competências. E, por fim, tem aqui também um detalhe que eu deixei de vermelho aqui. Se der, né, se você achar que tem tempo para isso, você vai poder aprender ali novas habilidades. Eu vou deixar aqui, por exemplo, esses blocos que ficaram vazios, eu vou dedicar aqui para aprender, talvez, novas habilidades. Então, o que que são essas novas habilidades? Caramba, eu acordei tão cedo para gravar esse vídeo que meu despertador está tocando para acordar. Então, o que que são novas habilidades? É qualquer habilidade que ajude você a ser um estudante melhor. Então, por exemplo, digamos que você sofre na sua rotina de estudo porque você não sabe fazer anotações. Então, você pode dedicar parte do teu carnaval a aprender novas anotações, aprender habilidades, como, por exemplo, mapas mentais, fazer tópicos e coisas do tipo. Você pode, inclusive, usar um curso que eu tenho aqui gratuito, certo? Que eu vou deixar aqui na descrição também, para aprender essas coisas. Você pode aprender nutrição para estudante, você pode aprender métodos de leitura acelerada, você pode aprender técnicas novas para lidar com questões, para fazer questão, para você não ficar fazendo questão sempre do mesmo jeito. Você pode pesquisar, né, no seu contexto, de repente, plataformas que podem te ajudar, bancos de questões que podem te ajudar, ou qualquer coisa que ajude você a crescer enquanto estudante. Porque aí quando você melhora a sua competência geral de estudante, quando você é um estudante mais competente, você também sobe teu nível no geral, tá bom? Então, isso aqui você pode fazer distribuindo, né, esses momentos ao longo aí do teu feriadão de carnaval ou de qualquer outra pausa que você venha a ter na sua vida, certo? Mas lembrando que a grande coisa é isso, é você fazer uma revisão e cuidar de tudo que você aprendeu, olhar para todas as coisas que você ainda não aprendeu e que deveria ter aprendido, para só daí pensar em reforçar conteúdos, certo? O erro que todo mundo comete qual é mesmo? É simplesmente usar o tempo livre para correr para frente, acumulando erros do passado, né? Então, pouco adianta você usar um feriado de carnaval para correr conteúdo se você carrega ainda um monte de problemas. Então, digamos que por aqui você está com tudo resolvido. Você está com revisões bem feitas, simuladas em andamento, você não tem matéria atrasada, não tem matéria incompleta, você não se sente incompetente em nada, você está com tudo feito. Digamos que você não tem nenhum problema desses que eu listei. Aí sim, nesse caso, você pode pensar em avançar, em ir adiante e antecipar alguns conteúdos, ou pelo menos antecipar conteúdos daquele conteúdo ou outro, daquela disciplina ou outra, que de repente tem mais valor para você. Aí sim, você está liberado para fazer isso. E se está tudo tão bem assim, você está liberado, inclusive, para fazer ali uns bloquinhos de carnaval na rua ou qualquer outro lugar, desde que seja com segurança e cuidado, porque ainda estamos em pandemia, tá bom? Então, se esse tipo de recomendação aqui ajudou você, se deu para pegar a ideia do que eu quis falar, né, do que eu quis mostrar aqui para você, deixa um comentário, me diz aí o que você faria também para aproveitar seu carnaval. Lembrando que eu estou colocando aqui em pauta horários e dinâmicas, né, como sugestões. Se você puder também, claro, descanse, tá bom? Lembra que você não é um robô, você é um estudante, você tem direito a descansar, você tem direito a relaxar. Você pode usar um pouco do seu tempo livre, claro, para lazer, para brincar o carnaval, ou para descansar, para se enfiar no retiro, para fazer alguma coisa também, ficar quieta na sua, como você preferir, certo? O que eu estou te passando aqui são sugestões do que você pode fazer com esse teu tempo livre, beleza? Então, se você tiver alguma observação ou comentário para deixar por aqui, será um prazer conversar contigo aqui nos comentários. Não esquece de falar comigo aqui nessa região, tá bom? Não esquece que eu vou deixar também aqui para você na descrição uma ferramenta que eu citei, que são os simulários da humildade, e vou deixar também listado aqui um curso, né, que eu ofereço gratuitamente, que é só clicar e começar sem golpe, sem venda, sem nada, para você aprender a lidar com habilidades de anotação, tá? Então, naquele campo ali de aprender uma nova habilidade, eu tenho como sugestão para você aprender a lidar com anotações e ter um curso completo, prontinho, para você aqui da Aprenda Mais. Beleza?
Então é isso. Aproveite seu carnaval, aproveite seus feriados, aproveite seu tempo livre e aumente aí seu rendimento de estudante. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá!